Torcedor vascaíno, tá chegando a hora de mais um jogo decisivo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Sábado já foi o Fluminense e agora na próxima quinta será o Coritiba lá no Couto Pereira. Uma vitória nesse momento é completamente essencial, pois dependendo da sequência de resultados, o Vasco pode terminar essa quinta rodada na zona do rebaixamento. E é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre Vasco e Coritiba, vamos falar também sobre Vasco e Fluminense. De sábado pra cá, muitas imagens foram divulgadas e confirmam que mesmo com essa ideia do Fluminense de tentar dividir o Maracanã em 90 para eles e 10 para o Vasco da Gama, o Vasco, com o seu torcedor, invadiu o Maraca. A gente vai mostrar isso a vocês e além dessa também muitas outras informações aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, eu faço questão, é claro, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento buscamos aí os 100 mil inscritos. Quero antes, é claro, porém, agradecer porque hoje conseguimos chegar aos 91.500. E hoje também aviso a vocês, é o meu aniversário, 9 de maio, completo os 23 aninhos. Então se você quer me dar um presente, chega aqui embaixo e se inscreva no canal. Vascaíno ajuda Vascaíno e Vascaíno presenteia Vascaíno. Então me dê essa moral, me dê essa ajuda. Vambora logo buscar essa plaquinha dos 100 mil inscritos. Chegar a 100 mil pessoas aqui no nosso canal, então conto com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E deixa aqui nos comentários se você está confiante para essa partida da próxima quinta entre Vasco da Gama e Coritiba. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui falando primeiramente sobre a partida não da próxima quinta, mas do próximo domingo. Domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco enfrentará o Santos em São Januário. Até o momento, gente, mais de 10 mil ingressos já foram emitidos. Expectativa é que nas próximas horas todos os ingressos já venham a ser esgotados para essa partida, que promete novamente casa cheia e o torcedor vascaíno empurrando o Vasco em busca de uma vitória contra o Santos no nosso Caldeirão. Porém, antes do Santos, o Vasco, como a gente trouxe já, né? Nessa próxima quinta enfrentará o Coritiba. E acredito eu que será uma grande oportunidade de enfrentar esse adversário. O Coritiba, para vocês terem noção, não vive um bom momento. Muito pelo contrário, vive um momento muito ruim na competição. O Coritiba está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma das principais equipes aí cotadas, inclusive, para ser rebaixada à Série B do Brasileirão. Uma equipe que vem trocando de treinadores há algum tempo já, e nesse momento é o 19º colocado, né? Ou seja, é o penúltimo clube do Brasileirão. Para vocês terem noção também com relação a números, né? Não apenas com relação a pontuação, tabela, mas a números. O Coritiba nesse momento, gente, é o pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos, o Coritiba aí tem apenas 2 gols marcados e 1 pontinho apenas conquistado. Além de ser o pior ataque, a segunda pior defesa com 10 gols sofridos. Nenhuma vitória o Coritiba tem no Campeonato Brasileiro de 2023. E aí a gente pensa no Vasco. É a grande oportunidade do Vasco conquistar 3 pontos fora de casa. E olha só, gente, na boa mesmo, é o melhor adversário possível para o Vasco enfrentar, de acordo com aquilo que o Barbieri gosta de trabalhar com as suas equipes. A gente consegue observar no time do Vasco que é inegável. O Vasco é uma equipe que consegue se defender. E o Vasco é uma equipe que consegue fazer gols. Eu acho que todo torcedor vascaíno está conseguindo ter essa noção. Por exemplo, o Vasco, quando enfrentou o Atlético, conseguiu fazer gol. Por quê? Porque o Atlético teve que sair e o Vasco conseguiu explorar os contra-ataques para buscar aí os 2 gols naquela vitória contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Contra o Palmeiras, uma situação parecida. O Palmeiras foi a Maracanã, Palmeiras tentou em diversos momentos propor jogo e nos contra-ataques o Vasco conseguiu marcar 2 gols inclusive. Algo semelhante aconteceu contra o Fluminense. O Vasco tentava explorar os contra-ataques, mas como já tinha feito um gol no primeiro minuto de jogo, não foi tão intenso, né, nessas jogadas reativas. E isso vai acontecer com o Coritiba. Coritiba, por ainda não ter conquistado nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, o Coritiba vai sair para o jogo jogando principalmente em casa. O Vasco vai explorar os contra-ataques e com toda certeza
tendo o Coritiba a pior, ou aliás, a segunda pior defesa com unidade de gols marcados, eu acho difícil o Vasco não conseguir marcar um gol contra o Coritiba nessa próxima quinta. E caso o Vasco marque um gol, e ainda mais, caso o Vasco saia na frente, o Vasco muito dificilmente sairá derrotado ou levará um empate, pois o Coritiba tem o pior ataque. O Vasco é uma equipe, gente, sinceramente, que sabe se defender. O Vasco é uma equipe que aprendeu nesse Campeonato Brasileiro a jogar defensivamente. Foi assim contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco defendeu por 45 minutos e conseguiu não tomar gol do Galo, que tem um ataque poderosíssimo. Foi assim contra o Palmeiras. O Vasco se defendeu, tomou 2 gols, mas não saiu derrotado do Maracanã. E foi assim contra o Fluminense. O Vasco tomou um gol, sim, mas conseguiu sair também com o empate e garantir um ponto. Ou seja, o Vasco é uma equipe que sabe se defender quando está com o placar na vantagem. E o Vasco é uma equipe que sabe também sair para o jogo e garantir o placar logo nos primeiros minutos. Então essa deve ser a estratégia do Cruz Maltino nessa próxima quinta-feira. Sair para o jogo, explorar o sistema defensivo fraco do Coritiba, por ser o segundo pior, a segunda pior defesa da competição. E após isso, se defender, pois o Coritiba tendo apenas 2 gols marcados no Brasileiro, sendo o pior ataque da competição, dificilmente vai conseguir romper a barreira defensiva que o Vasco com certeza vai montar para essa partida. Inclusive, gente, para esse jogo, o Vasco conta com um trio de ataque, como eu coloquei na capa do vídeo, os homens do Maurício Barbieri. Os homens do Maurício Barbieri hoje são 3, o trio ofensivo Cruz Maltino, Pedro Raul, Alex Teixeira e Gabriel Peck. Com relação a número, o Gabriel Peck tem 2 gols e 1 assistência, enquanto isso Pedro Raul tem 2 gols e nenhuma assistência, e o Alex Teixeira não tem nenhum gol e 2 assistências. Então são jogadores importantes, são peças, você torcedor vascaíno, querendo ou não, fundamental nesse momento para o Vasco da Gama. Poderia melhorar? É claro que poderia melhorar, mas são peças muito importantes. O Alex Teixeira vem desempenhando uma boa função, o Peck vem jogando muita bola, é um dos melhores jogadores desse atual elenco do Vasco, e o Pedro Raul, dentro das suas limitações, vem também desenvolvendo um papel muito importante para o sistema ofensivo e de criação do Vasco. É realmente um escape quando o Vasco está tomando pressão. O Pedro Raul coloca a bola nele, ele faz o pivô, sofre uma falta, abre espaço para o contra-ataque. Isso que o Pedro Raul vem fazendo muito bem, com êxito, realmente, no Cruz Maltino. Inclusive, gente, segundo números aqui, Pedro Raul, mesmo diante de muitas críticas que vem de fato recebendo, ele é o líder em gols e participações em gols do Vasco na temporada. Em 17 jogos, o Pedro Raul tem 9 gols, 3 assistências, precisa algo em torno de 120 minutos apenas para participar de um gol. 33% de conversão de chances foi marcada em gols, então tem 42 chutes feitos, sendo 25, inclusive, no gol e 17 passes decisivos. E com relação aqui à média, né? Muita gente criticando e fazendo uma comparação com o campeonato de Pedro Raul no ano passado. Pedro Raul no ano passado, vestindo a camisa do Goiás, teve 19 gols em 38 partidas. Um número bom, certo? Um número agradável. Fazer um gol a cada 2 jogos. Essa foi a média do Pedro Raul no Goiás. Nesse ano, o Pedro Raul já tem 2 gols em 4 rodadas. Um gol contra o Fluminense e um gol contra o Palmeiras. A mesma média que ele realmente fez quando vestia a camisa do Goiás. Nada diferente. O problema é que, de fato, o torcedor vascaíno cobra muito, o torcedor vascaíno quer mais, até por saber que ele consegue entregar mais. Mas nesse momento, o que ele entrega não é de tudo o ruim. Outro nome que também eu faço questão de falar aqui, gente, neste Fala Gigante, é o Luca Orediano. Tava dando uma olhada em alguns números, né, lá do SofaScore, esse aplicativo que a gente sempre traz aqui a vocês. Luca Orediano tem números muito bons. Luca Orediano, para vocês terem noção, é o líder em dribles do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Ele é o atleta com mais dribles realizados por partida no Brasileirão. Ele tem uma média de 3,5 dribles por jogo e uma média de acerto de 78% nas tentativas de driblar os adversários. Mesmo ele entrando pouco, ele é o jogador que tem mais dribles no elenco do Vasco. Tem mais drible que o Gabriel Peck, tem mais drible que o Eric Marcos, tem mais drible que o Figueiredo e mais drible que o Alex Teixeira. A pergunta, gente, que pelo menos fica pra mim é o porquê ele não é mais utilizado. O porquê, por exemplo, contra o Bahia, aliás, contra o Fluminense, o Luca Orediano não entrou. Não é um jogador que quebra linhas, não é um jogador de mano a mano, não é um jogador de um contra um para explorar contra-ataques. Por que não o Luca Orediano não é mais utilizado pelo Maurício Barbieri? Fica essa dúvida. O Luca Orediano merece de fato respeito, merece sim elogios, vem jogando bola quando é necessário, e a gente espera que também nessa próxima quinta-feira contra o Coritiba ele venha a ser utilizado, se destaque e ganhe ainda mais confiança do técnico Maurício Barbieri. Você concorda com isso? Vem gostando do Luca Orediano? Vem gostando dessa trinca, né, ofensiva do Vasco da Gama? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E prosseguindo ainda, né, gente, porque
O Vasco vai enfrentar o Coritiba, o Vasco vai enfrentar o Santos, mas enfrentou o Fluminense nesse último sábado. E muito engraçado, porque mesmo sendo no sábado, né, o jogo, ou seja, muitos dias já se passaram, imagens ainda são divulgadas. Eu quero mostrar elas aí a vocês. Ó, tá aparecendo, gente. Imagens aí lá do Natan CRVG23, de uma outra rede social. Ele tá no setor Maracanã Mais e comemora muito o gol do Pedro Raul. Ou seja, muitos torcedores vascaínos lá no Maracanã Mais. E uma outra imagem das cadeiras cativas. Olha a quantidade de torcedor vascaíno que tinha nesse setor, que fica na Oeste Superior. Então, é um recado aí ao torcedor tricolor, à diretoria do Fluminense. Vocês podem tentar, mas não irão conseguir nunca fazer com que apenas 4 mil torcedores do Vasco assistam ao Vasco Fluminense no Maracanã. Isso é contra as próprias leis, não, né? Mas para o próprio andamento do futebol carioca ter 50-50. Isso é o justo, isso é questão de justiça, isso é questão de ser algo correto. E o que vocês fizeram sábado não foi nada correto. Restringir o torcedor vascaíno a apenas 10% da carga de ingressos. Não adiantou nada, porque foi muito mais vascaínos do que apenas 4 mil ver Vasco e Fluminense nesse último sábado. A gente espera que vocês aprendam e se preparem, porque no segundo turno é Vasco e Fluminense lá em São Januário. Aí eu quero ver se vocês vão lá realmente entrar no território hostil e segurar o caldeirão. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre um assunto muito importante aqui a vocês, né? Pois o que acontece ontem, a gente teve a confirmação do Marlon Gomes se apresentando, JP também da Sub-20 se apresentando, e com essas convocações o Vasco chegou à marca de 20 jogadores convocados para as seleções brasileiras de base em 2023. Sub-20 o Marlon Gomes foi 3 vezes, o Andrei foi 3 vezes e uma vez para a seleção principal, o Ignaldo já foi uma vez, o JP também foi uma vez agora nessa última segunda-feira. E no Sub-17 o Ryan foi 3 vezes, Matheus Ferreira 3 vezes, Felipe Gabriel 2 vezes e o Bruno 1 vez. Então, gente, muito legal de ver. E ainda tem o Sub-15, né? Só para confirmar. Lucas Melim e Renan Souza, os dois foram convocados uma vez para a seleção brasileira Sub-15. Então a base realmente representando muito, segue sendo essa base forte, marcando, né, presença aí na seleção brasileira de base. Esse é o Vasco, essa é a nossa base, esses são os nossos crias. Rapaziada, a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas, né, dessa terça-feira. Tornaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como nós sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.